fiquei com medo? Fiquei com muito medo. Foi quase a segunda crise acadêmica que eu tive. Mas ao mesmo tempo foi aquilo que me fez bater o pé e falar, é isso. Galera, tudo bem? Meu nome é Luana e hoje eu vim bater um papo com vocês sobre o dia dos professores e das professoras. E toda essa estigmatização em cima da profissão. É o clássico, você trabalha ou só dá aula? Se vocês não me seguem no Instagram, por favor, façam o favor de me seguirem por lá, porque lá eu compartilho um pouquinho mais sobre as minhas experiências na vida, sobre meu dia a dia, vários outros conteúdos que vocês também têm que ver e acompanhar. E eu falei um pouquinho já uma vez, brevemente, sobre a minha história, mas eu acho legal eu aprofundar, afinal, o que me fez ser professora? Eu sou professora? Sim. Eu sou professora de Sociologia e Filosofia, já trabalhei com ensino fundamental desde o 6º ano pra frente até o ensino médio. E, cara, eu me realizo sendo professora. Mas nem sempre eu pensei dessa forma. Não é que um dia eu odiei ser professor, não. Mas a questão é que eu nunca sonhei com isso. Às vezes essa profissão, ela é muito tratada como uma dádiva, né? A pessoa nasceu com a vocação para ser professor. Ela tem aquilo como um amor para a vida dela e ela faz isso por amor. E, gente, eu sei que nós temos muito amor pela nossa profissão e que nós damos aula com muito amor. A gente tem amor por dar aula. Mas ninguém tem essa profissão só por amor, porque amor não paga conta. E é muito importante a gente ter isso em mente antes de romantizar a profissão do professor e um pouquinho do que a gente acaba sofrendo enquanto professor. E quando eu estava no finalzinho do ensino fundamental, eu decidi fazer história. Eu queria fazer história. Eu não fiz história, no final das contas, eu sou formada em ciências sociais. E o que me fez desistir de fazer história? Que eu não queria ser professora. Olha só, né? Como que o mundo é. Ele não dá voltas, gente. Ele capota, ele dá cambalhotas, ele vira muitas vezes, né? E eu não queria ser professora de jeito nenhum, desisti de fazer faculdade de História, decidi fazer jornalismo naquele período, mas no final das contas, eu me apaixonei perdidamente pelas ciências sociais, pela antropologia principalmente, sociologia, e escolhi fazer essa faculdade. E quando eu entrei na faculdade, mesmo fazendo ciências sociais, o meu plano não era ser professora. Meu plano era seguir carreira acadêmica, sabe? Fazer a graduação, emendar no mestrado, doutorado, sonho da minha vida. A única coisa que me faria ser professora era dar aula para alunos de ensino superior. Deus me livre, dar aula para ensino médio, tá doido? Pois é, né? Olha só, onde cá estamos, dessa água não bebereis? Pois é, bebereis, muito. E vai adorar. O que aconteceu? Durante a graduação, quando faltava mais ou menos aí 1 ano e meio para me formar, eu percebi que não era aquilo que eu queria. Bateu aquela crise existencial que eu acho que muita gente tem quando tá pra se formar na faculdade. E eu não sabia o que ia fazer da minha vida, eu não sabia se era o que eu queria, o que eu tava fazendo ali, Jesus amado, o que eu tô fazendo? E eu me encontrei quando eu comecei a fazer as matérias da licenciatura, que é a parte que vai focada, né, pra educação, pra sala de aula. E, nossa, gente, foi igual, assim, Bob Esponja com aquele arco-írisinho, sabe? Eu tava muito realizada naqueles espaços, lendo aqueles textos, aprendendo mais sobre teorias de educação e lendo autores maravilhosos. E principalmente quando eu tive contato com a sala de aula, quando eu fui estagiar, eu vi, cara, é isso que eu quero. É isso que eu quero fazer na minha vida. Eu me encontrei muito, sabe? Só que ser professor, gente, é muito gostoso, a relação que a gente constrói com os alunos é muito boa, mas tem uma luta gigantesca por trás dessa profissão. E eu já comecei a me deparar com um pouco dessa luta ainda na faculdade, porque quando eu estava me formando, o debate sobre a reforma do ensino médio começou a nascer e a primeira versão dessa reforma vinha com uma não obrigatoriedade de ensino para as matérias de filosofia e sociologia. E agora, José, o que eu faço da minha vida? Minha matéria, minha disciplina talvez não exista mais no ensino médio, e aí eu vou ficar à mercê das únicas pouquíssimas escolas que decidirem ainda manter essas disciplinas. O que eu faço?
E principalmente, por que essas matérias estão sendo excluídas? Qual é o problema que existe com essas matérias? E esse ponto do o que essas matérias fazem com os outros? Por que elas incomodam tanto? Que foi mais um motivo que me fez, conseguir mais gás, mesmo em meio a essa desvalorização das disciplinas, para ainda assim decidir me tornar professora de sociologia e continuar com o meu ofício. Porque, gente, essas matérias elas incomodam porque elas ensinam pensamento crítico. Pensamento crítico, gente, é cômodo, de qualquer forma, sabe? Não é gostoso você aprender a questionar coisas pelo simples fato de que vai chegar um determinado momento que você vai questionar uma coisa que era muito certa para você desde sempre e que não vai ser mais. Você vai questionar, você vai aprender mais sobre aquilo e aí depois, sim, você vai formar uma opinião muito mais embasada. Isso em qualquer ciência, mas as ciências sociais, a sociologia, ela gera esse incômodo em coisas da sociedade, nada foge aos olhos críticos da sociologia. Convenhamos que não é muito vantajoso para um governo, para um estado, que os seus cidadãos tenham um pensamento crítico, principalmente se eles tiram vantagens dessa ignorância da população. Então, as matérias de sociologia e filosofia vão ser atacadas. Historicamente foi assim. Historicamente, elas sempre foram atacadas em períodos políticos mais críticos, com um nível de autoritarismo maior. Mesmo que naquela época a gente ainda não estivesse vivendo o contexto de hoje, em que o autoritarismo acaba nos cercando de outras formas mais frequentes, aquilo estava combinando no que a gente chegou hoje, no cenário político que a gente está agora. Então, lá em 2016, quando questionaram a obrigatoriedade de sociologia e filosofia, eu fiquei com medo, fiquei com muito medo. Foi quase a segunda crise acadêmica que eu tive. Mas, ao mesmo tempo, foi aquilo que me fez bater o pé e falar, é isso que eu quero fazer. E é isso que eu faço hoje. E eu me sinto absurdamente realizada em fazer o que eu faço. Eu me sinto muito feliz de poder proporcionar para os meus alunos todas as ferramentas, porque é isso que a sociologia e as ciências sociais são. Elas são ferramentas, mecanismos para que a gente consiga ter um outro olhar sobre as coisas, olhar o mundo de forma mais crítica e formar as nossas opiniões de forma muito mais embasada. Me dava e ainda me dá muita felicidade de poder ser professora e dizer que eu sou professora e que eu consigo ajudar, nem que seja um pouquinho, na formação de cidadãos, de pessoas melhores e que elas consigam se libertar de estigmas e verdades absolutas que muitas vezes nos condicionam a viver uma vida extremamente manipulada, uma vida coberta de exploração. E eu realmente vejo na educação e gosto de pensar que eu faço pelo menos um pouquinho parte do papel de fazer com que as pessoas consigam se libertar através da educação e olhar as coisas de uma forma mais crítica. É muito legal a gente pensar que a educação, ela não é neutra, gente. A minha matéria, muitas vezes, ela sofre esses ataques, de que a gente estaria doutrinando os alunos. E não, porque nada é neutro. A ciência não é neutra. Nenhuma coisa é neutra. Nada. Absolutamente nada. A sociedade não é neutra. Todo mundo fala segundo alguma coisa, a partir de alguma coisa. E até o ato de não me posicionar sobre nada já é um ato de eu me posicionar. Tudo quer dizer alguma coisa. Todo mundo está inserido em um contexto histórico específico, em uma classe social específica, em um gênero, em uma raça, e isso tudo faz com que a gente não seja neutro. Tudo que eu faço é me posicionando de uma forma ou de outra. E é muito importante a gente não esperar isso da escola também. E historicamente, a escola nunca foi neutra. E muito pelo contrário. Ela sempre ajudou a disseminar muitas ideias que foram pensadas por aqueles que estavam numa posição de poder. Eu gosto de pensar que hoje o meu papel enquanto professora é proporcionar essas outras visões, principalmente as visões daqueles que não estavam no poder, para que todo mundo consiga pensar de forma crítica e consciente da sociedade que nos rodeia. Feliz Dia dos Professores, principalmente para os meus colegas que estão aí ralando agora durante a pandemia e que a gente sabe que esse ano, esse Dia dos Professores é ainda mais significativo, que a pandemia fez com que a nossa profissão se tornasse ainda mais desafiadora. Feliz Dia dos Professores para todo mundo
que pensa em ser professor um dia. Não caio na minha história de que ser professor não seria legal, porque é bom, é muito bom. Eu me sinto uma pessoa extremamente grata por poder ser professora e ter feito parte um pouquinho da história de tantos e tantos alunos. Se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com seus professores, suas professoras, seus amigos ou qualquer pessoa que você acha que vai gostar de me conhecer um pouquinho e refletir sobre essas coisas que a gente conversou aqui hoje. Ativa o sininho para receber todos os vídeos do canal e segue a gente nas redes sociais.